Bom dia. Ontem a gente estava comentando, com um amigo a respeito dessa questão de às vezes a gente se deparar com alguns trechos bíblicos e a gente se omitir no que é concernente a gente trazer uma reflexão. Aí às vezes a gente escolhe outro texto. Não, a gente vai meditar um pouco nesse trecho bíblico aqui, porque eu acho que ele de certa forma ele é inofensivo. Eu quero acreditar que ele não vai ser algo tipo assim que vai criar polêmica ou vai ser tão impactante. Mas aí é que está o negócio. A gente pega um trecho desse aqui e a gente começa a ler o trecho bíblico. E existem verdades que quando a gente começa a meditar e a gente começa a captar as ideias que estão presentes no texto e aplicando para a nossa vida, são coisas que realmente são bem... A gente olha assim, meu Pai, meu Deus, tem misericórdia da gente. Mas vamos lá, né? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, o verso... Vamos ler o 4 e o 5. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 4, aliás, o capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel, o verso 4 e o verso 5, que diz assim: E o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e deitou, Então, nesse trecho bíblico presente no capítulo 3, o verso 4 e o 5 do primeiro livro do profeta Samuel, a gente vai ver aquele momento em que Samuel e Eli, o sacerdote Eli, estavam ali, naquele momento, no seu recanto ali, no momento de descanso, que as escrituras nos dizem que o sacerdote Eli era auxiliado pela pessoa do jovem Samuel. E eles estavam ali naquele momento, de descanso. E as escrituras nos dizem que Deus... ele fala aos ouvidos de Samuel, do pequeno Samuel, do jovem Samuel. E pelo fato dele ainda não ter muita experiência com Deus, e até mesmo, segundo o contexto nos mostra, manifestações sobrenaturais não serem algo que acontecia naqueles dias, assim, de uma maneira tão normal, Samuel não entende, ele pensa que ele está chamando ele, o sacerdote. Ele corre até ali, o Senhor estava me chamando, Mas aí a gente pega algumas coisas presentes nesse texto, e quando a gente começa a captar as coisas, a gente... existem ideias que são bem assim impactantes, A primeira qual é? É que nós vamos ver duas figuras, a do sacerdote que tinha mais experiência, exercia ali uma autoridade religiosa, segundo o contexto daquela época, o sacerdote ali, e a pequena pessoa do Samuelzinho, que estava ali auxiliando ele, Mas o que é bacana, qual é? Que a gente estava até ouvindo um hino do Samuel Mariano, que ele diz assim, Ele fala a respeito do sacerdote rejeitado. É melhor ser um menino do que um sacerdote rejeitado. E a gente estava lendo esse texto aqui, rapaz. O autor desse louvor, ele estava lendo esse texto aqui. Porque é algo muito impactante. Porque pensa aí, visualiza com a gente. Ó. Desse lado você vai ver um sacerdote. Alguém que tem muito mais experiência de caminhada, exerce autoridade, uma função na obra. E desse lado você vai ver uma pessoa sem nenhuma experiência com Deus, que no caso era a pessoa do pequeno Samuel. Era uma pessoa de Deus, mas não tinha experiência. Aí você vai ver o quê? Em vez de Deus escolher falar com uma pessoa que tinha mais experiência, que exercia uma autoridade naquele momento, Deus escolhe falar com um menino. Pela lógica, se você vai chegar em determinado local e você vai cobrar algo de alguém, ou você vai procurar falar com quem? Com um adulto que tem mais responsabilidade ou com um menino? É claro que você vai procurar conversar com um adulto que tem mais responsabilidade. Mas por que Deus procurou um menino? Não é interessante isso aí? Havia duas figuras naquele momento. Um sacerdote com muito mais autoridade, Era uma pessoa, como a gente diz no linguajar aqui, uma pessoa que tinha moral naquela situação. E você vai ver um menino que não tinha experiência nenhuma. Aí Deus está aqui. Aí Deus, olha, eu vou falar com o menino. Por que Deus não falou com o sacerdote? Será que é porque Deus faz acepção de pessoas? Eu falo com uns e com outros não? Aí você vai ter que ir para o texto bíblico para a gente entender o porquê de Deus ter tido essa atitude. Por que Deus fala com o menino e falou com o menino? Deixou de falar com quem tinha autoridade, exercia uma autoridade constituída na época, e foi falar logo com um menino que, no linguajar popular tinha nada a ver. Olha aí, ó, primeiro livro do profeta Samuel 2,30. Por que Deus deixou de falar com um adulto, com um experiente, para falar com um menino? Primeiro livro do profeta Samuel 2,30. Olha aí como é legal. Ó. Primeiro livro do profeta Samuel 2,30. Por que Deus teve aquela atitude? Por causa disso. Ó. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, tinha dito eu que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei.
porém os que me desprezam serão envilecidos. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. O verso 30 do capítulo 2 do primeiro livro do profeta Samuel. Então, por que Deus teve a atitude de deixar de falar com um adulto para falar com um menino? É porque, segundo o contexto nos mostra, né, e você já leu todo o restante do texto, o sacerdote ele não estava mais honrando a Deus. E os seus filhos, olha a atitude dos filhos dele no verso 29. Porque dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra os teus filhos mais do que a mim. Olha aí, ó. Os filhos do sacerdote, de que maneira eles estavam, né não? Eles estavam agindo de uma maneira totalmente irreverente no que era concernente à obra. Então você vai ver o quê? 2 níveis de desprezo na obra de Deus. Qual o primeiro nível? Haviam pessoas que estavam desprezando a obra, os filhos de Eli estavam fazendo as coisas de uma maneira totalmente desregrada, e o sacerdote que estava desonrando a Deus. Ou seja, haviam pessoas desonrando a obra e o dono da obra. Então foi por isso que Deus deixou de falar com o sacerdote e os filhos do sacerdote para falar com o menino. Por quê? Era como se você estivesse numa casa e você estivesse assim, ó. Você chega num ambiente, aí ninguém te dá atenção, todo mundo te despreza. Aí tem uma pessoa que quando tu fala, a pessoa presta atenção no que tu está dizendo. Tu vai escolher falar com quem? Com quem está te dando atenção ou com a pessoa que, tipo assim, está te desprezando? Você vai procurar falar com quem está te dando atenção. Foi assim que Deus agiu. Isso acontece comigo e contigo. Tu está chegando num ambiente, ninguém fala com você, ninguém te dá atenção, todo mundo te despreza. Aí tem somente uma pessoa que te dá atenção. Tu vai deixar de falar com quem está te dando atenção, está honrando a tua presença, para falar com quem não está te honrando? É claro que você vai procurar conversar com quem está te ouvindo, não é não? Então foi isso que Deus fez. Já que vocês não estão me honrando, vocês não estão honrando a minha obra, eu vou falar com esse menino, porque eu sei que se eu falar com ele, ele vai me honrar. E o pequeno Samuel, quando ele ouviu aquela palavra de Deus, Samuel, Samuel, ele identificou, ele pensou que quem estava falando era o sacerdote. Mas por que aconteceu isso? Primeiro, porque ele não tinha muita experiência com Deus. E pelo fato de ele não ter essas experiências sobrenaturais, ele confundiu o quê? A voz de Deus com a voz do homem. E segundo o contexto daquela época, o que acontece? Essas manifestações elas eram raras. Né? Aí, ó, é muito interessante. Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente não vai ler não, mas do verso 6 até o 13, Atos dos Apóstolos 2, do verso 6 ao 13, vai mostrar aquele momento em que o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja. E quando os apóstolos começam a falar em línguas estranhas, as manifestações dos dons espirituais, as pessoas olham para eles e olham assim, eles estão sob o efeito de bebida fermentada. Mas por que as pessoas não conseguiram entender o agir do Espírito Santo de Deus naquele momento? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 6 ao 13. Por quê? Porque essas manifestações naquele momento elas não aconteciam. Trazendo para o dia de hoje. Porque que muitas vezes Deus está falando no nosso meio, está falando comigo e contigo, e às vezes a gente acha que até o ser humano, sabe por quê? Escassez das manifestações sobrenaturais de Deus. Quando você está em um ambiente, olha aí, pegou meu pensamento? Porque foi que Samuel, quando ouviu Deus falar com ele não entendeu que era Deus, pensou que era Eli. Por quê? Porque, primeiro, ele não tinha experiência com Deus. E, segundo, essas manifestações eram muito escassas. E por que hoje, quando Deus ele age de uma maneira sobrenatural no nosso meio, às vezes a gente acha até que a pessoa, então pensa que a pessoa ou está doida, ou está pirada, está lelé da cuca. Sabe por quê? Falta de experiência com Deus. Escassez nas manifestações espirituais. Trazendo para o dia de hoje. Porque muitas vezes Deus está agindo no nosso meio e nós não estamos sabendo identificar. E muitas vezes a gente confunde com outras coisas. Sabe por quê? A ausência de experiência com Deus e escassez nas manifestações dos dons espirituais. Às vezes está havendo uma inversão de valores. Às vezes Deus está falando e a gente está achando que é o homem. E às vezes o ser humano está falando e a gente está achando que é Deus. Às vezes nós estamos confundindo as coisas. Por quê? A ausência de experiência com Deus e escassez nas manifestações espirituais. Né? Uma vez eu me lembro, há um tempo atrás, sabe? O Senhor nosso Deus nos resgatou no ano de 2003. E eu me lembro que às vezes a pessoa dizia assim, vai chegar um determinado momento da nossa história que se você ouvir uma manifestação de um dom espiritual, línguas estranhas, coisa do tipo, as pessoas vão estranhar. E vai ter um momento que até mesmo se você dá um glória a Deus ou aleluia, né? E a gente está vendo essas coisas acontecendo. Mas que nós possamos orar, né? Que nesses últimos dias Deus ele possa nos reavivar de novo, essa chama possa ser reavivada. E as manifestações espirituais sejam tão normais que a gente não venha achar estranho, né? Porque muitas vezes nós estamos estranhando as coisas de Deus, não? Exatamente por isso, a escassez. E quando uma coisa se torna escassa e ela começa a acontecer de novo, a gente fica se estranhando, não? É igual um documentário que uma vez eu assisti na TV, né? Que um cara foi para uma tribo indígena e a pessoa nunca tinha visto
um determinado tipo de aparelho eletrônico. Aí quando a pessoa mostrou para o índio, a pessoa ficou assim, o índio ficou assustado. É assim com a gente no dia de hoje, infelizmente. Nós que nos autodenominamos pentecostais, quando Deus age no nosso meio, a gente estranha. Tem gente que até duvida. Não, né? Duvida de possessão. É outra coisa que não tem nada a ver, né? A gente começa a duvidar das manifestações do mundo sobrenatural. Ninguém acredita mais em possessão diabólica. Não? Ninguém acredita mais que Deus também possa falar. Uma coisa puxa a outra. Por que é que nós estamos nos tornando incrédulos por dia de hoje? Por quê? Falta de experiência com Deus e a escassez no mover de Deus no nosso meio. E a culpa é de quem? Amém.